O senhor, no seu livro sobre a Constituição, o senhor emprega algumas páginas explicando, né, por que o voto proporcional que a gente tem hoje é problemático e justificando por que a gente deveria fazer ou passar para o voto distrital. O senhor poderia fazer um resumo aí de quais são os problemas que nós temos com o sistema hoje e por que vale a pena tentar fazer essa modificação? E a democracia representativa, ela sempre se fundou no voto distrital. Em todos os países do mundo civilizados e que podem hoje ser chamados de países democráticos, com todas as relatividades desse nome, existe o voto distrital. Ele é da própria origem da democracia, o voto distrital. E você tem isso já, vamos dizer assim, a partir de 1685 na Inglaterra, e que persiste, e também nos Estados Unidos, na França, em toda a Alemanha, todos os países, vamos dizer, desenvolvidos que adotam a democracia, o voto distrital é inquestionável, mesmo porque você não pode ter uma ideia de que haja uma representação indeterminada. O voto que se tem no Brasil, que é o voto proporcional, ele é simplesmente um voto indiscriminado, ou seja, você não representa os seus eleitores, não representa um grupo de eleitores, um grupo de eleitores de um determinado espaço. Isso é fundamental para a democracia. O voto proporcional, que é uma das os arcabouços da partidocracia que existe no Brasil, ou seja, a tirania dos partidos, que impede que a cidadania tenha acesso à vida pública, ele é exatamente isso. Ele é um instrumento para a dominação dos partidos na vida política e no poder, e que impede a representação dos próprios eleitores. Porque você tem o sistema proporcional, é aquele que é fundado nos quocientes dos partidos. Os votos pertencem aos partidos, eles não pertencem aos eleitores e nem aos candidatos, aos partidos. Se o partido tem um quociente X, ele elege tantos deputados, com tanto número de votos de cada deputado. O outro tem quociente maior, tem que ter maior número de votos para terem deputado. Então, você tem aí um domínio do partido sobre os próprios votos. Você vota, por exemplo, num candidato e você não está elegendo esse candidato, ou você está simplesmente elegendo um candidato qualquer do partido que tenha, pela somatória do quociente do partidário, tenha a possibilidade de ser eleito. Assim, você, com base nesse princípio, nesse sistema absolutamente distorcido de não representatividade absoluta dos eleitores, o que você tem? Você tem deputados que são eleitos com 50 mil votos, outros que são eleitos com 340, como esse que acabou de ser cassado agora, tá certo? Por ter infringido a ficha limpa, imaginou. Então, você tem deputados com 12 mil votos, 5 mil votos. No tempo do domínio daquele, como é que chama aquele palhaço? Não sei nenhum. Tiririca. A profissão de palhaço, que é uma profissão tão respeitável como qualquer outra. Mas o Tiririca, você tinha 2 milhões, um candidato com 5 mil votos do partido dele era eleito. Então, você não tem nenhuma dimensão do candidato com referência à sua própria ingresso ou não da vida política. É o partido, pelo seu quociente, que resolve. Você tem também os partidos que preenchem toda a lista dos candidaturas. Por exemplo, na Câmara tem tantos deputados,
São Paulo tem 75, então põe 75 candidatos do partido para serem candidatos, ou mais, ou 300 até para os 75. Daí o que acontece? Esses candidatos vão procura de cabos eleitorais. E hoje em dia, com o fundo eleitoral, esse fundo bilionário, essa excrescência, esse horror que é o fundo eleitoral, esse assalto aos cofres públicos, eles simplesmente, os partidos manobram os candidatos, os cabos eleitorais, os presidentes de bairro, associações de bairro, e conseguem espalhar o candidato em vários setores. Por exemplo, um candidato de São Paulo, ele é de São Paulo, mas ele tem voto na praia, lá em Ubatuba, tem voto em Araçatuba, sem nenhuma questão de sinônimo, tem voto em Araçatuba, sem rima nenhuma. Quer dizer, o que ele tem? Ele tem voto no estado inteiro, 5 ali, 10 ali, 35 ali, 300 ali, etc. E vai somando coisas que absolutamente o eleitor não sabe nem o nome do candidato, ele só sabe o número do candidato. Ele vota, eu votei no número 98, entendeu? Não sabe o nome, não tem nenhuma representação de ninguém, porque ele está no estado de São Paulo simplesmente com a coleta de votos que ele pegou em regiões absolutamente díspares, com problemas díspares, com questões díspares, com necessidade de políticas públicas completamente diversas. Então, é um regime, o regime proporcional, é um regime de domínio dos partidos sobre a vida política do país. E como o nosso querido Arnaldo Madeira falou, grande deputado, grande líder do governo na Câmara, a Câmara dos Deputados brasileira, depois da redemocratização, tem Arnaldo Madeira, uma das suas grandes figuras do nosso parlamento, da história do nosso parlamento. E eu acho que, realmente, ele, ao propor, ele tinha a noção disso, que não há democracia representativa no Brasil. Isso para deputado federal, para deputado estadual e para vereador. Quer dizer, os vereadores de São Paulo, por exemplo, mas ela tem um contingente de eleitores imenso, quer dizer, eles pingam os votos deles onde puderem, entendeu? E vão lá, ninguém sabe quem são, ninguém tem ideia de quem são os vereadores de São Paulo. Nenhuma ideia, tá certo? Você não tem nenhuma ideia do que sejam os deputados que estão na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Então, com base nisso, o voto distrital é aquele que realmente condiciona o candidato a um determinado espaço eleitoral. Ele representa, na vereança, o bairro da Penha. Ele representa, na vereança, o bairro lá de Sapopemba e região da grande São Paulo, região periférica. Enfim, cada vereador tem um determinado distrito que ele representa, e é só eleito um a cada distrito, tá certo? Cada distrito elege um. Quer dizer, então aí que está o cerne da representatividade. Aquele distrito é representado por um vereador, por um deputado, por um deputado federal. Com base nisso, você tem a possibilidade de saber quem foi eleito e ficar vigiando a atuação desse que foi eleito. Se ele realmente vai para a Câmara ou para a vereança, no interesse do bem comum, no interesse público, no interesse da defesa de políticas públicas, no interesse das demandas da sua região, ou do Brasil, ou do país, como for o caso, mas e se não for, então tem outras consequências. Portanto, o voto distrital não é que nós estamos discutindo entre o voto distrital e a questão do voto proporcional. O voto proporcional é antirrepresentativo. Não há representação política no voto proporcional. Portanto, com base nisso, eu diria que o esforço do Arnaldo Madeira na Câmara dos Deputados foi um esforço
realmente extraordinário que não deve ser perdido. Ele falou uma coisa muito triste e muito verdadeira. Nós tínhamos na política, depois da democratização, em 85, políticos notáveis, junto com políticos que são péssimos e que sempre existiram. Nós tínhamos gente de elite, gente que tinha o sentido do bem público e do interesse público e noção de políticas públicas. Ele me citou os nomes aí, que eu não preciso repetir, apenas vou lembrar do Franco Montoro, que era muito ligado a Arnaldo Madeira. Mas hoje em dia você não tem nada. Hoje em dia você realmente, no Brasil, você tem o centrão, que domina o país, seja ele um governo de direita, seja um governo de esquerda. É o centrão que manda. Enquanto você tem que pingar milhões de dinheiro para o Centrão, para o bolso dos membros do Centrão, para os partidos do Centrão, para poder realmente ter alguma possibilidade de viabilização de projetos na Câmara e no Senado. Então, a deterioração do sistema político brasileiro foi galopante nas épocas realmente de Fernando Henrique, de Covas, de Montoro, enfim, desse tipo de gente que havia aqui no Brasil, não só do partido PSDB, mas de outros partidos também que tinham grandes nomes. Hoje você não tem mais ninguém. Hoje você tem no partido o Brasil dominado por dois tiranos, que são o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que põem na pauta o que querem e tiram o que querem e só colocam a votação nas comissões também o que querem e os projetos também que eles desejam. Enfim, você tem uma tirania nessa presidência do Senado e da Câmara. Então, você, com isso, os deputados não têm nenhuma voz, a não ser a possibilidade de receberem recursos dos fundos das emendas ao orçamento, etc. E tal. Então, é importante saber que o voto distrital é algo fundamental para que se tenha, pura e simplesmente, um fundamento básico. Fundamento básico é um pouco rebarbativo, mas um fundamento, vamos dizer assim, primordial, que é exatamente o da representatividade. Sem voto distrital não há representatividade. Quanto à questão da viabilidade ou não, o Fernão Mesquita tem, desde o tempo em que ele ainda escrevia no Estadão, e continua hoje na sua luta muito grande, mais expandida que só apenas o Estadão, ele tem insistido nisso. E eu acho que nós não podemos perder a esperança. O importante da cidadania, aqui é muito importante falar, Luciano, é ter propostas. Nós devemos ter propostas. A Revolução Francesa ela existiu por uma razão famélica, uma razão de fome. Foram invadiram lá a Bastilha porque estavam morrendo de fome, uma baderna, um massacre, entendeu? Mas tinha pessoas que tinham ideias muito claras do que fazer com a revolução. Nós não podemos aqui falar em revolução, mas nós temos que ter ideias claras do que fazer num país que possa ser minimamente democrático. E essas ideias estão aí. A ideia do voto distrital, do recall, etc., que nós não podemos perder a esperança, achar que o domínio dos partidos, aí o Arnaldo vai me desculpar, leva à desesperança. Desesperança não existe. Nós temos que ter esperança, mas ter propostas para que um dia seja possível que isso ocorra, certo? Então, isso é só o que eu gostaria de falar. Há um bom tempo já eu desisti de ter ideias próprias, né? E tive a humildade de estudar como quem conseguiu, né? Então, eu fui estudar a história da democracia americana, que é uma história que acontece em duas fases, né? E que tem um período muito semelhante, impressionantemente semelhante com esta crise que o Brasil está vivendo hoje, de corrupção e de descrença na própria democracia, que a deles foi lá na virada do 19 para o 20, né? Do século 19 para o 20. E eles foram buscar esses recursos que nós estamos falando, né, na Suíça.
Como diz o professor Modesto, né, você só tem dois tipos de democracia, né? Ou a representativa ou a direta, né? A direta teve lá em Atenas e depois não teve mais, né? A romana, que já foi, em alguma medida, uma representativa, mas sem esses cuidados, essa costura que teve hoje nas democracias modernas, aí de extração inglesa e suíça, né? Trouxeram essa tecnologia que impediu que a democracia americana, por exemplo, apodrecesse do mesmo jeito que apodreceu a romana, né? Pela distância entre os representantes e os representados e a desconexão entre eles. Então, quer dizer, a chave que caracteriza o sistema democrático é haver representação, né? Quando ela não pode ser direta, como ela ainda pode ser em algumas pequenas cidades da Suíça e algumas americanas também, que ainda praticam isso, da reunião na praça pública, o pessoal levantando a mão, ela tem que ser representativa. Então, o cuidado que os americanos têm mais sagrado com o sistema deles é na fidedignidade, na garantia da fidedignidade dessa representação, né? Ela tem que ser inteiramente objetiva, ela não pode ser só zonal. Você, no sistema distrital puro, é o único que garante que você saiba, nome por nome, de cada representado, de cada representante. Porque você estabelece esse sistema da seguinte maneira, quer dizer, se você quer ter 435 deputados federais, como é o caso nos Estados Unidos, e você tem 300 e tantos mil habitantes, você vai ter distritos federais de 700 mil e poucos habitantes cada um. Se fosse no Brasil, a gente mantivesse 513, queremos ter 513 deputados federais e temos 220 milhões de habitantes, nós vamos ter distritos federais de 400 e poucos mil habitantes. E por que habitantes e não eleitores? Porque habitante é o número, é o único critério que permite uma aferição concreta pelo censo. Você vai lá e conta quantas pessoas tem nesse distrito e você desenha fisicamente esse distrito no mapa do país, contendo 700 mil habitantes cada um. Esse número tem que ser equilibrado, essa é a base do critério, tá certo? Tem que ser mais ou menos o mesmo número de eleitores para cada representante. Então, com esse sistema, pelo endereço do sujeito, você sabe exatamente quem são os representantes de cada deputado federal, de cada deputado estadual, de cada deputado municipal, né? E a menor célula deles é o bairro que elege o Conselho de Controle das Escolas Públicas Locais, né? Então, um conjunto de endereços que formam um school board vão formar um distrito municipal, um conjunto de distritos municipais vai formar um distrito estadual e um conjunto de distritos estaduais vai formar um federal. Por que precisa ter isso, né? Porque não é, o mais importante não é você ter esse sistema. Esse sistema é uma necessidade para você poder executar os 4 direitos que foram acrescentados à democracia americana, né, depois que eles fizeram esse casamento com a democracia suíça, que são os direitos de retomada do mandato, o recall, né, que funciona nessa base. Você tem num determinado distrito, o cara foi eleito com X votos, ele é sempre por maioria simples, como disse o Modesto, né? Cada distrito só elege um representante,
e qualquer cidadão daquele distrito pode iniciar uma petição de recall. Então, isso você determina por lei, por uma convenção. Se você colher 10% ou 15% das assinaturas da necessidade de votos que ele teve para se eleger, você tem o direito de convocar uma nova eleição naquele distrito, né, e demitir o faltoso. Aliás, você não precisa de nenhuma justificativa, não é por corrupção, não é por nada, é apenas por você não se sentir bem representado, você pode iniciar um processo desse. Você, com essa ferramenta do recall na mão, você passa a ter o político trabalhando para você, né? Porque, como todos os demais seres humanos, a gente trabalha para quem tem o poder de nos demitir, né? Então, o político passa a trabalhar para você para não perder o emprego, né? E, com isso na mão, se conseguiu os direitos de iniciativa de lei por iniciativa popular. Então, você, como cidadão, propõe uma lei. Se você colher aquele número de assinaturas, a sua lei vai para a próxima cédula da eleição e os seus coparticipantes do seu distrito, e aí, no caso, se for uma lei estadual, municipal, né, só os habitantes daquele distrito que vai ser afetado por essa lei votam para aprovar ou não essa lei. E o legislativo não pode alterá-la, porque a base do poder é o povo e não o representante. Então, se o povo é que começou essa lei, o legislativo não pode alterar essa lei. Vice-versa, conquistaram o direito de referendo. Faz o contrário, né? Você passa uma lista e propõe uma votação para derrubar a lei feita pelo legislativo de que você não gostou, porque a lei é sacana ou alguma coisa assim. Então, você pode derrubar essa lei. E, finalmente, agora, nos Estados Unidos, de 1940 para cá, né, eles também adotaram, a maioria dos estados, o voto de retenção de juízes. Então, a cada 4 anos, vem na sua cédula todos os juízes que afetam a sua comarca municipal, estadual e federal, vem o nome do juiz com essa pergunta: o juiz fulano de tal permanece mais 4 anos juiz? Sim ou não? Então, você bota o cara para fora. E isso tem sido executado lá, exercido esse direito brilhantemente. Assim, juiz que dá pena baixa demais para um crime hediondo demais, toma um recall garantido, entendeu? Então, com essas ferramentas na mão, você consegue tudo isso. E o que viabiliza que você exerça esses poderes é o voto distrital puro, porque só o dono de cada deputado é que pode demiti-lo. Não é como aqui essa coisa, vamos caçar o fulano. Então vem o cara do outro partido e caça o seu desafeto num processo que não tem nada a ver com o eleitorado. Nem na hora de eleger o cara, nem na hora de deseleger. Então, o voto distrital é o que viabiliza todo esse sistema, o funcionamento desse sistema. Tanto Hamilton quanto Madison, eles argumentaram contra a democracia direta. Eles tinham um receio muito grande em relação a isso. Na verdade, é interessante que antes da Constituição americana havia mecanismo de democracia direta nos Estados Unidos, praticamente desapareceram depois da Constituição e voltou. E o principal argumento contra a democracia direta, né, e eles preferiam exatamente que chamavam na época de república, hoje em dia a gente chama de democracia representativa, era exatamente o fato de você não colocar poder demais na mão do povo. Como é que você se coloca em relação a esses argumentos? É uma questão de experiência, né? De lá para cá, nós vivemos 250 anos de desastres seguidos, né, por conta dos políticos com excesso de poder,
né? E depois faltava também tecnologia, basicamente, né? Tecnologia institucional para isso. Não esquecer que o Hamilton e o Madison eram rapazinhos de 20 e poucos anos, quando eles estavam lá construindo aquela Constituição, e você estava saindo de um mundo de reinos absolutistas e saltando para uma nova coisa, né, da qual não se sabia nada. Quer dizer, eles fizeram um brilhante serviço de exegese filosófica e de psicologia institucional. Eu gosto muito dessa palavra, porque o Tocqueville é um psicólogo, né? Ele pega as instituições americanas e diz assim, bom, isso aplicado sobre as pessoas, como é que as pessoas vão reagir? E aí ele projeta isso para o futuro com uma acurácia assim, impressionante, né? E esse pessoal também, né? O que eles fizeram nos Federalist Papers, que foram aqueles artigos basicamente escritos por esses dois, o Hamilton e o Madison, né? Mais o Jay. E mais o Jay. Nos jornais de Nova York para convencer os estados a aderirem àquela Constituição. E é um trabalho desse tipo, né? de projeção do que pode acontecer, quais os defeitos possíveis daquelas instituições que eles estavam imaginando. E aí o relógio correu, né? E eles tinham o quê? Um país que, ao sair da guerra civil, né, entrou num outro processo de urbanização muito violenta, né, de mudança de todos os padrões de convivência e, portanto, da moral pública e da organização da sociedade, estavam desaparelhados para esse fenômeno, e isso coincidiu uma quebra fundamental da tecnologia, que foi a ferroviarização dos Estados Unidos, né, que criou uma coisa parecida com a Amazon hoje, né? Você, para sair da costa do Atlântico e explorar aquele continente inteiro, você tinha que ir pela ferrovia. E tudo que você produzisse lá só saía pela ferrovia. Então, virou uma Amazon, né? E isso criou o mesmo efeito que está criando hoje. O cara que se mancomuna com a Amazon quebra o seu concorrente ou afoga ele em bilhões de dólares e tira ele do páreo, né? E assim você vai passando por um processo de concentração da renda, né? Onde acabam os direitos civis, porque se você só tiver um patrão e um fornecedor, todos os outros direitos da Constituição não valem mais nada. Tá certo? Nós não é que precisamos mais instrumentos de democracia direta, nós precisamos de instrumentos de democracia, instrumentos de democracia representativa. A democracia direta, ela tem que ter, vamos dizer assim, claro que ela tem que existir também, concomitantemente, quer dizer, a iniciativa popular, como o próprio Fernando já falou, as leis de iniciativa popular foram dos Estados Unidos, as leis de iniciativa popular não devem ser facilitadas e não deve haver nenhuma possibilidade de alteração da lei de iniciativa popular pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que aceitá-la ou rejeitá-la, tá certo? Então, a lei de iniciativa popular está prevista na Constituição, o artigo 1º fala de lei de iniciativa popular, referendo ao plebiscito, além da representação, e você tem, então, na iniciativa, a lei de iniciativa popular deve ser facilitada com menor número de subscritores e a possibilidade dele prevalecer ou não no Congresso, né? A questão também que falaram para o Fernão aí muito bem, a questão do plebiscito. Quer dizer, você tem toda a emenda constitucional devia ser objeto de plebiscito. Não pode haver emenda constitucional toda semana, entendeu? Quer dizer, o Brasil, Arnaldo Madeira, que foi um grande deputado, vai me desculpar, o Brasil não existe mais nenhuma representação de nada. Existe o seguinte, emenda constitucional toda semana, entendeu? Quer dizer, o poder legislativo brasileiro
se arrogou, a partir de 1987, se arrogou o poder constituinte e mantém esse poder constituinte. Quer dizer, faz emenda constitucional ao seu bel prazer. Agora vai fazer uma emenda constitucional histórica, né, maravilhosa, não posso negar. Ou seja, de realmente dar autoanistia para todas as roubalheiras que foram feitas pelos partidos. Né? Quer dizer, é inacreditável você não ter no Brasil instrumentos para vetar esse tipo de lei, que há um conflito de interesse absoluto, lei em causa própria. Você deveria, portanto, ter aí, além da questão da iniciativa popular de leis, a possibilidade de ter um plebiscito para qualquer tipo de emenda constitucional. Se houvesse plebiscito para emenda constitucional, você não passaria nunca, entendeu? Então você teria possibilidade também, e o referendo também serviria para isso, tá certo? Então você tem mais um referendo para aceitar emendas que foram realizadas e o plebiscito para propor também emendas constitucionais. Então, eu acho que a democracia representativa nunca, que o Fernão, que é o historiador da democracia, estudou a história da democracia, nunca negou na democracia moderna, que é a partir de 1786, nunca se negou a sua implementação, não se negou o direito da próprio eleitor, do cidadão, de interferir diretamente na legislação, através do plebiscito, do referendo, e depois do recall e todas as medidas que ele pode fazer. De modo que eu acho que, realmente, a democracia representativa não impede, hipótese alguma, que haja interferência direta dos eleitores, ou seja, da cidadania, nas decisões fundamentais do país. Está isso previsto na Constituição, aqui no que você mesmo falou, no artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição. Representação, referendo, plebiscito e leis de iniciativa popular, está lá escrito. Portanto, você tem esse regime representativo no Brasil, teoricamente perfeito, só que o que mata é a realidade, que é outra, absolutamente outra. Assim, há um caminho, há um partido que estaria voltado já para nós, se alinharia a nós, e se há esse entendimento que é por aí, e como vamos fazer isso? Como vamos divulgar isso? Temos que realmente... É um momento. Está ruim o Brasil, pelo amor de Deus, bota ruim nisso, né, Fernando? Fernão, eu achei que você estava querendo comentar alguma coisa? Não, eu pensei, desde o primeiro minuto que eu comecei a descobrir esse caminho, eu pensei nessa questão, né, de como fazê-la acontecer. É claro que no Brasil a gente está acostumado, desde sempre, né, a esperar que tudo seja feito por eles, né, pelos políticos. Dali não vai sair nada, evidentemente. E isso é verdade para todos os lugares onde isso aconteceu. Nos Estados Unidos também havia uma surda resistência dos políticos e do judiciário, principalmente. E como é que acontece isso? Só pode acontecer pela base, né? Pela base. Então, historicamente, você tem esse dado muito positivo. Em todos os lugares onde essa fórmula chegou a ser conhecida, né, e ela é muito simples, são 5 itens, né, são 5 itens muito simples, muito autoexplicativos, né, ela emplacou, né, porque o povo abraça isso, o povo entende isso, né, isso é uma norma que não depende do grau de educação médio da população, né? É claro que sempre ajuda você ter uma população toda alfabetizada, no mínimo, para poder receber essa mensagem, né? Mas, daí para frente, né, a universidade muito mais fez para resistir à entrada da democracia, historicamente, do que para promover a entrada da democracia.
né? A democracia é uma solução de problemas tomada entre iguais, tá certo? Estamos aqui, vamos chegar lá nos Estados Unidos, é o Pacto do Mayflower, né? Vamos chegar lá, vamos desembarcar, tem um inverno bravíssimo, tem índio, tem o exército do rei está longe, não tem, nós vamos ter que se virar nós com nós ali. Quem vai fazer o quê? Quem é que vai cuidar da polícia? Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Quem é que vai construir as casas? Né? E como é que nós vamos renovar essas atribuições? Isso é democracia, né? E o Brasil tinha 100 anos de frente em relação aos americanos, começaram isso só em 1600 e pouquinhos lá, quando a Inglaterra herdou os Estados Unidos, né? E o Portugal já fazia isso com as câmaras municipais em todas as Índias, né? Em Goa, desde 1400 e bolinha, né? 490 e pouco, eles já tinham esse sistema implantado. Eram vilas perdidas no espaço, sem contato umas com as outras, as brasileiras, inclusive, que tinham que prover a sua própria solução, né? Elegendo uma Câmara Municipal onde estavam distribuídas essas tarefas. Quem vai cuidar da segurança, quem vai cuidar da regra da cidade, etc. Então, aonde aconteceu? Aconteceu onde isso chegou a ser conhecido por um número suficiente de pessoas, inclusive nos Estados Unidos. Foi uma campanha de mais de 10 anos de duração na virada do século XIX para o XX, né, feita pela imprensa, que naquele momento também estava passando por uma revolução, lá a imprensa americana, né, onde o tema Suíça e as soluções suíças foram tema de pauta permanente da imprensa americana ao longo de 10 anos, para vender essa ideia, torná-la conhecida. E, na medida em que ela se torna conhecida num país que ainda, bem ou mal, vive de voto, né, quando você cria a demanda, né, o supply aparece, né, os políticos começam a entender que isso dá voto e começam a abraçar a ideia, e isso lá começou em uma cidade, que foi Los Angeles, né, com o recall, né, e aí as outras viram o resultado e foram copiando. A diferença é que lá o poder é descentralizado, né, as cidades podem ter o seu próprio charter, como eles chamam, que é quase uma constituição de cada cidade, né, e podem adotar modelos diferentes. Mas no Brasil, eu acho que, começando só no âmbito municipal, né, você tem todos os interesses objetivos a favor, né, porque não tem aquela coisa da distorção do voto pela distribuição dos estados, etc. Né? Cada cidade é uma cidade, interessa objetivamente para toda a cidade, se ela entender quais são os direitos e os deveres que vêm com essas ferramentas, ela vai interessar para todo mundo, né? E são esses 5 elementos. Voto distrital puro, porque ele é que viabiliza o resto. E depois os 4 básicos, direitos básicos, que é o de recall, retomada de mandato, né? O direito de propor leis e aprovar leis por iniciativa popular, o direito de recusar leis por iniciativa popular, né, e o direito de controlar diretamente o judiciário para que ele não desmanche as reformas todas que você conseguir fazer no campo da política, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O Theodore Roosevelt, depois de longas batalhas, conseguia passar uma parte dessa coisa, vinha o judiciário e desmanchava. Aí eles foram adotando isso. Quer dizer, o controle do judiciário dentro da história da democracia americana sempre foi um problema primordial. Eu queria entender por que você acha que tem que ser distrital para isso acontecer. Quer dizer, eu entendo, assim, se o objetivo é chegar até essas medidas, por que precisa ser distrital, não? Assim, do ponto de vista comparado, não necessariamente. Não. Você tem exemplo de todo lado aí. Eu não acho, eu constato, é uma coisa diferente. Entendeu? Nem todos esses países que você mencionou, especialmente os europeus, têm sistema distrital puro, né? A maioria não tem, a maioria tem distrital misto.
né, que são sistemas parlamentaristas e tal. Não, desculpa, Fernando, esses são proporcionais. Suíça, Bélgica, Holanda, Espanha usam sistemas proporcionais. Suíça não. Suíça, você vota, o suíço, ele é um cidadão. Se você perguntar para o suíço o que ele é, ele não vai dizer para você que ele é suíço. Ele vai dizer que ele é daquele cantão, né? Depois do cantão, ele é da aldeia dele, ele é do cantão. E depois do cantão, ele é da Federação Suíça, né? E funciona assim, quer dizer, aquilo que o Moderno disse, que o Brasil tem uma emenda toda semana, eu não acho que seja esse o problema, né? O problema é você ter uma emenda feita por alguém que não tem representação de nada, de ninguém, né? Então, o cara dita uma regra e atira ela contra você. Na Suíça, você faz emendas à Constituição do mesmo jeito que o americano faz para a Constituição estadual, no máximo, né? Que é o quê? Passa uma lista com uma proposta de lei e muda a Constituição da Suíça. Porque isso é um direito do povo, do cidadão suíço. Ele muda a Constituição Federal, né? Claro que com regras, com quórums e tal, mas ele muda a Constituição Federal. E a Suprema Corte Suíça não tem a prerrogativa de declarar nada do que o povo tenha feito inconstitucional, porque quem faz a Constituição é o povo. Então, os suíços têm o sistema completo, né? Os americanos têm um sistema híbrido, porque no momento da fundação do país eles estavam falidos, saindo de uma guerra, devendo para todos os reinos da Europa, e acharam que tinham que fazer uma federação forte, fizeram essa federação forte, tem barreiras constitucionais para eles levarem esse sistema à última consequência, né? Mas, objetivamente, o que eles fazem é igual aos suíços, menos por 7 itens, que são os 7 itens que estão na Constituição Federal, né? E esses 7 itens imexíveis, 4 são só a descrição do sistema, né? O que é o poder executivo, o que é o legislativo e o que é o judiciário, como eles se relacionam entre eles, quais são os direitos dos estados em relação à federação. É isso, né? Dos 7, só 3 são princípios mesmo, que é o direito à vida, né, à propriedade e à busca da felicidade, do jeito que você achar que a sua felicidade deve ser. Professor Modesto, no seu livro, o senhor propõe a revogação de mandato apenas para prefeito, e aí o distrital, né, vereadores, deputados estaduais e federais, e não para os outros cargos. Será que a gente não poderia passar exatamente para ir atrás da revogação de mandatos para esses cargos majoritários? Tá? Aqui é uma questão muito sutil, porque realmente o deputado, o vereador, o deputado estadual, federal ou vereador, eles representam aqueles eleitores que estão ali, que votaram nele. Portanto, há uma vinculação direta entre o eleitor e o eleito, né? Agora, no caso do prefeito, pela questão de representar uma comunidade potencialmente que permite uma vida mais concreta, um interesse mais concreto do povo, realmente há uma possibilidade de também haver o recall. Quanto ao governador e ao presidente da República e ao senador, que são de votos majoritários, eu não tenho uma convicção absolutamente, e não estou absolutamente aberto à ideia também de estender a eles essa possibilidade. Seria maravilhoso, mas eu acho que quebra um pouco a identidade. Eu tenho o meu vereador, o meu deputado estadual, o meu deputado federal. Ele tem o meu mandato direto, enquanto que o governador já é uma coisa mais geral, mais genérica. E assim o presidente da República e também o voto majoritário do senador. Eu acho que aí, não sei se
tenho uma dificuldade de encontrar nesse caminho do recall a possibilidade de retomar, por exemplo, de revogar o mandato de um presidente da República. Eu acho que aí é uma questão institucional mais séria, que não permite uma questão que só não está se discutindo aí, só a questão da representatividade do eleitor, mas a questão da institucionalidade do cargo. Quer dizer, o cargo é, de tal maneira, importante do aspecto interno e externo, que eu acho que uma revogação de mandato de um presidente da República deve ser através, realmente, do impeachment. Mas isso não, eu não tenho a menor convicção, viu, aí, dessa questão, Luciano. Se me disserem que pode haver, que é melhor haver, e se estender, eu estudo e penso e reflito, talvez mude de opinião. Tem um grau de dificuldade operacional e tem outro grau que vai nessa direção do que o Modesto está falando, da institucionalidade, etc. Né? Os suíços já resolveram essa questão da melhor maneira possível. Eles não elegem mais presidentes, né? Eles elegem um board que toma conta do país, com 5 pessoas, cada um com as suas atribuições, porque eles acham que um cara que se candidata a ser presidente da República já é um cara que tem uma perturbação psicológica especial que o torna sujeito a viajar na maionese, entendeu? Então, eles já resolveram assim. Agora, nos Estados Unidos, o deputado federal, por exemplo, não tem recall, porque operacionalmente isso seria muito complicado, tá certo? Você tem que fazer no país inteiro, correr uma lista, etc. Então, como é que eles resolveram isso? Encurtaram os mandatos para 2 anos. Então, o cara tem um recall a cada 2 anos já automatizado, tá certo? A cada 2 anos você avalia se o sujeito continua ou não, né? Para juiz, 4 anos. Para as outras funções públicas, né, os americanos e também os suíços, né, elegem uma boa parte dos seus funcionários públicos. E isso é uma decisão por lei de iniciativa popular que eles mudam a toda eleição, praticamente, em cada estado. Qual a lista dos funcionários que o governador ou outra entidade nomeia e qual a lista que os eleitores querem que seja eleito diretamente. Nessa lista entram, invariavelmente, todos os funcionários que têm atribuição de fiscalizar o governo. Fiscal de contas, fiscal de... Todos os funcionários do sistema judicial que podem mexer com a sua liberdade ou com a sua segurança. Tipo, promotor, o chefe da promotoria, que é o cara que abre ou não a porta para te jogar dentro do sistema judiciário, eleito, né, diretamente eleito. Frequentemente, os xerifes, os próprios policiais são eleitos em várias cidades, porque é um cara que pode bater em você, pode atirar em você, então é bom que ele saiba que você que elege ele, né? E isso muda, conforme o pessoal está achando que um problema está mais candente, bota na próxima eleição, olha, esse cara agora passa a ser eleito. Ou dispensa ele, pode ser nomeado. E assim eles vão se alterando conforme a necessidade e aquilo que o povo estiver achando na hora, o que é muito bom. Longos, mas a cada 2 anos, que é o número a quantidade de vezes que a gente já tem eleições, né? A gente tem eleições municipais e federais alternando, mas a cada 2 anos o povo vai às urnas, a gente não precisa aumentar o número de eleições, e você já coloca ali, naquele momento que você for para a urna, você já tem a possibilidade de revogar o mandato de quem que você quiser. Né, do prefeito, deputado, os outros votos entram de carona nessas eleições. Aí você revoga. Até se convoca uma special election, que é outra figura que existe aí, né? Se for uma questão muito premente e tiver distante de qualquer eleição do calendário normal, você pode fazer uma eleição especial para aquilo, né? Para demitir alguém ou para alterar qualquer coisa, né? Mas nesses momentos assim, já está a oportunidade aberta para você revogar o mandato de quem você quiser, né?
Na verdade, não é tão claro, viu, Fernão? Eu quero te dizer que eu discordo de você. Eu acho que não é uma coisa tão clara para as pessoas. Não, claro que não é, porque as pessoas estão se deparando com isso pela primeira vez, né? Nós estamos num país que tem a mais longeva e a mais eficiente sistema de censura que a humanidade já produziu, um dos mais perfeitos. Então, quer dizer, mesmo eu que dediquei toda a minha vida a isso, a essa questão ou às proximidades dela, nunca tinha visto uma cédula de uma eleição americana até o surgimento da internet. E que é uma coisa que já fala por si, porque é do tamanho de um jornal, tem 40 itens, né? As pessoas votam em tudo, tal, e aí você começa a entender como é que isso funciona. Mas como que funcionou lá, né, nos Estados Unidos? Que foi isso aí, quer dizer, não foi brincadeira eles virarem uma situação pré-existente para uma situação que favorecesse mais o poder do povo, né? Um poder que estava concentrado na mão dos políticos e dos robber barons lá, que eram aqueles grandes empresários que descobriram essa coisa do crescimento sem limite, né? Isso aconteceu lá 100 anos atrás. Então, juntou os dois e virou uma coisa pesada, né? Surgiu lá uma organização, uma ONG, que se chamava National Municipal League, que era Liga Municipalista Nacional. Que era o quê? Era uma organização de empresários, né, de gente que faz, não de teóricos, que pegaram esses. Primeiro, montaram uma rede muito parecida com essas que nós tivemos aqui, Vem para a Rua, né, que era uma rede fisicamente espalhada pelo território nacional, com as ramificações mais finas possíveis para alcançar todas as capitais, depois todas as cidades polo de reverberação das ideias, tá? Sempre constituída por empresários que se voluntariavam para isso. E isso funcionava como? Você tinha uma central que pesquisava modelos diferentes do deles, né? Na Europa, na Suíça e em outros. Esse grupo central cuidava de mastigar essas questões e reduzir elas a argumentos muito essenciais e muito didáticos, né? Como são esses 5 pontos que eu proponho. De tudo que eu vi, isso se reduz praticamente a esses 5 pontos. Claro que com outros desdobramentos, mas o principal é isso, né? Uns levam aos outros. E eles conseguiram assim, quer dizer, mastigando esses argumentos e essas novidades até reduzi-las a um exemplo muito didático e muito prático, né? Repassavam isso para essas outras cidades que cuidavam de repassar isso para suas populações. Então, faziam reuniões em teatros, produziam coisas em palestras, colocavam isso na imprensa, quer dizer, uma organização profissional totalmente focada nisso, voltada para isso, que é o que a esquerda faz. A esquerda sabe trabalhar assim, né? A anti-esquerda é que não sabe, mas a esquerda trabalha essas coisas assim profissionalmente, né? Foca e diz assim, olha, eu não vou ficar aqui gastando conversa, eu preciso pegar a presidência da Câmara, a presidência do Senado e o Supremo Tribunal, e eu fico dono do Brasil, né? Então, eles vão exatamente no alvo e não perdem tempo com bobagem, né? E nós temos que aprender humildemente com eles a fazer a mesma coisa, né? Identificar com ao máximo de perfeição e de acurácia o que muda realmente a chave do jogo, né? E ir atrás dessas coisas, né? E fazer
uma campanha profissional, com gente full-time dedicada a isso, paga para isso, né, para espalhar essa boa nova, explicar como é que funciona esses mecanismos, né, como é que você elege o cara, como é que você deselege o cara. São coisas muito simples, né? Eu explico isso para todo tipo de pessoa e não vi... Olha, mesmo gente aí dos fundões do Brasil, do sertão, o cara mais desinformado de política, ele sabe, lá na localidade dele, né, qual deveria ser o salário justo do vereador, se o prefeito asfaltou aquela rua porque é a rua do hospital e não porque é a rua que ele comprou um terreno. Né? Ele sabe tudo isso. Né? São essas as questões que movem o eleitorado a derrubar ou não derrubar, dar um recall ou não dar um recall no cara. Não é altas filosofias, são coisas como essa. Quer dizer, esse sujeito não foi honesto, esse sujeito não está nos servindo bem, tira ele. Né? E isso é muito simples de entender isso. Né? Você precisa ter um mecanismo que te garanta que isso possa ser feito sem trapaça, certo? Sem ser o inimigo político dele é que ganha a prerrogativa de dar um recall nele. Não. Só quem elegeu o cara é que tem esse direito, né? E esse poder. Então, são regras muito fáceis de entender, desde que você tenha um certo tempo de sintetizar elas, de não se perder em explicações muito complexas e de ir ao ponto. O que o senhor propõe aí que poderia aperfeiçoar esse funcionamento do Poder Judiciário, doutor Modesto? Não tem nada, a proposta minha não tem uma afinidade absoluta com essa ideia que é trazida pelo Fernão de censura de juízes e retirada de juízes. Mas, em todo caso, concordo inteiramente com a ideia dele. Mas o que a proposta minha é uma proposta muito simples. Ou seja, você fazer com que os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal sejam compostos de juízes de carreira, por antiguidade. Então, você, por exemplo, chega, o sujeito é do STJ, lá, o Superior Tribunal de Justiça. Ele é o mais velho que está lá no tribunal, não é o presidente, o mais velho. Então, há uma vaga, é ele que entra na vaga. E assim há uma automatização das carreiras judiciárias que não mais permitem uma interferência política explícita, que está havendo cada vez mais, tanto aqui como nos Estados Unidos também, que é uma vergonha, ou a composição que está sendo feita há décadas nos Estados Unidos, que é uma composição absolutamente política. Então, você teria, vamos dizer, um Supremo Tribunal Federal, primeiro, com funções unicamente de tratar da Constituição e da conformidade das leis e dos atos administrativos e das normas administrativas à Constituição. Tiraria todos os poderes do Supremo Tribunal Federal, que hoje são, inclusive, se tornar hoje uma verdadeira fábrica de habeas corpus, né? Porque o Supremo Tribunal Federal é uma fábrica de habeas corpus, é uma vergonha. Então, hoje ele é Supremo Tribunal Federal no sentido de que ele é a última instância do judiciário. Ora, uma corte do tipo da nossa só pode ser realmente uma corte que tenha prestígio e possa ajudar o país quando ela é extremamente restrita à constitucionalidade das leis e dos atos administrativos. Portanto, criar um Supremo Tribunal Federal que tenha unicamente a função de verificar a conformidade das leis e decretos com a Constituição. Segundo lugar, formado unicamente de juízes por antiguidade. A mesma coisa nos tribunais superiores, tipo STJ, Tribunal Superior Militar, Tribunal
Superior de Trabalho, TST, etc., somente vai compondo por antiguidade. Então, você aí não tem mais condições da interferência política, o que não impediria, inclusive, no meu entender, que esse mesmo juiz que, por antiguidade, chega ao Supremo Tribunal Federal tenha que ser submetido a uma sabatina no Congresso ou no Senado. Mesmo assim, teria que ser submetido no Senado a uma sabatina. Mas isso não permite, portanto, que se distancie o tribunal da política, que não fique o ministro lá procurando votar a cassação por quebra da ficha limpa de um deputado que teve 340 mil votos, para agradar o presidente da República. O presidente da República vai lembrar dele, para ele ser o candidato, não agora, porque o de agora já vai ser vai ser o advogado do presidente. Mas na próxima vaga, que vai ser do atual presidente Supremo, ele possa ser lembrado. Olha, eu cacei o seu maior inimigo. Quer dizer, então, hoje, a deturpação no Supremo Tribunal Federal é absoluta, porque ela é totalmente politizada. Ela tem ali os representantes dos partidos. Por exemplo, nessa cassação aí do Dallagnol, o que aconteceu? Votaram pela cassação do Dallagnol a totalidade, a unanimidade dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque muitos deles eram originários do PT, portanto, contra o inimigo número 1 do PT. E os que eram nomeados pelo Bolsonaro votaram para a cassação do Dallagnol, simplesmente porque o deputado que ia ser colocado no lugar deles, que vai ser colocado, é do PL, que é o partido do Bolsonaro. Entendeu? Então, quer dizer, é uma politização total da política, da Poder Judiciário pela política. Você, com esse sistema de somente ter ministros dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, que seria uma corte constitucional, por antiguidade, você resolve grande parte do problema. Não digo que resolva todos os problemas, nem de todas as influências políticas que possam ocorrer, mas, pelo menos, minimiza isso. Você veja, nos Estados Unidos, que aqui está sendo colocado como um exemplo muito importante, nos Estados Unidos a corte é inteiramente política. Então, o senhor Trump, por exemplo, elege o centro ultraconservador. Daí o senhor, o anterior, elege uma mulher que seja mulher, porque é mulher, e que seja mexicana, que seja, como é que chama, latina e tal. E daí você tem, então, e questões ideológicas, identitárias, todas levadas ao Supremo Tribunal Federal. O que acontece? A Suprema Corte acabaram com a prevalência dos conservadores, acabando com a garantia constitucional do aborto nos Estados Unidos, que é um retrocesso monumental de 70 anos de conquista da sociedade americana. Não é que eu seja a favor ou contra o aborto, tem nada a ver com esse assunto, é um assunto da sociedade civil. Não tenho uma opinião formada a respeito, mas retira porque é uma questão muito ideológica. Hoje, a Suprema Corte Americana é um poço de ideologias que não se condenam. Então, é uma coisa terrível acabar com isso através da eleição, quer dizer, da nomeação por antiguidade. E entraria também na questão da própria, na proposta do Fernão de colocar eleições de retenção de juízes. Não sei como é que se o senhor gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, né? A ideia de retenção de juízes é uma ideia muito boa. Uma ideia muito boa. Eu acho que as 4 iniciativas de leis que nós já temos pela referendo e plebiscito, a recusa de leis que eu proponho na minha proposta, que é exatamente a recusa de leis através de plebiscito e de referendos. Agora, a questão de recusa de juízes, eu acho uma ideia excelente, porque realmente nós não podemos continuar a ter juízes nessa base que nós temos aqui no Brasil. Infelizmente, eu sou advogado,
não vou dizer tanto tempo, porque vocês não vão acreditar, mas há muito mais de 60 anos sou advogado. Então, fazer Código de Boa aí é 60 anos, ou mais, quase 70. Então, o que acontece? O Poder Judiciário hoje é uma coisa inacreditável. Né? Não o Poder Judiciário em geral, os desembargadores, juízes sempre agiram do jeito deles, de uma maneira mais ou menos correta e decente. Mas a cúpula do Poder Judiciário brasileiro é um caso de polícia, entendeu? Você tem que ter uma possibilidade de recusa de juízes, e não é possível. Não é possível você ter juízes que julgam da maneira com que julgam. Quer dizer, é um atestado de ilegitimidade e um poder importantíssimo que é o Poder Judiciário. Cria uma ilegitimidade de poder. Quer dizer, essa decisão última aí do Dallagnol é uma definitiva iniciativa de ilegitimidade do Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Judiciário perante o povo é ilegítimo. Ele não é mais legítimo, ele não tem nenhuma... O que é legitimidade? Legitimidade é a respeitabilidade que você tem à autoridade constituída. Isso é legitimidade. Você tem uma lei que foi promulgada por um Congresso, você respeita a lei porque acha que o Congresso é legítimo para fazê-lo. Você não pode ter um Poder Judiciário nessa base que nós temos. A cúpula, estou dizendo, não o resto do Poder Judiciário, tem nada a ver com isso, que é o primeiro a estar revoltadíssimo contra essa situação, o próprio Poder Judiciário, pelo que eu tenho visto. Então, você tem que ter uma solução. Nós não podemos continuar a ter essa cúpula como ela está estruturada. Entendeu? Se houver realmente a confirmação da indicação do advogado particular do presidente da República para compor o Supremo, então essa legitimidade fica mais clara ainda. Entendeu? Eu acho que o presidente da República vai ter um bom senso de não fazer isso. Mas vamos ver. Tá? E, Fernão, o que você sugere aí para a gente lidar com a situação atual? Quer dizer, na verdade, se você pode pensar, você acha que é melhor a gente focar simplesmente nessa questão do médio prazo, ou tem alguma coisa que a gente deveria tentar fazer no curto prazo? Enfim, como é que você vê isso? Gente, eu estou absolutamente convencido de que isso só acontece se acontecer pela base. Então, a tarefa do patriota, para o meu gosto, é virar um soldado da divulgação dessa ideia, né, para você ter massa crítica suficiente para chegar nela. Agora, quanto aos reparos aí que o Modesto fez, as nomeações políticas, isso foi a discussão permanente da questão do judiciário nos Estados Unidos desde o momento da fundação. Né? Porque eles começaram com essa pergunta, mas nós estamos fazendo um troço diferente, né? Para todo o poder emanar do povo e os juízes vão ser nomeados pelos próprios políticos que eles um dia vão julgar. Isso não está certo. Então, a partir de 1830, todos os estados já elegiam os seus juízes. E aí tem o reverso dessa moeda. Mas o juiz, para se eleger, ele precisa fazer campanha, ele vai precisar pegar dinheiro, então ele vai se submeter ao poder econômico. E os a favor respondiam assim, olha, submetido ao poder econômico, todo mundo está. Quem diz que está e quem diz que não está. Todos estão, entendeu? E eu prefiro que o meu juiz submetido ao poder econômico eu tenha alguma mão para meter nele. Né? Então, essa discussão sempre foi adiante, e essa coisa, né? Eleições partidárias ou não partidárias para juiz, continua essa discussão em vários estados americanos, uns são partidários, mas sempre a eleição é política, como diz o Modesto, porque todos nós somos animais políticos e isso é inevitável. Então, você tem que ter, como última instância, né, um poder neutro, que é o do freguês, da justiça, né, que somos nós, os cidadãos comuns, né, com o poder de atalhar o cara que ultrapassar o limite.
Então, isso é como a bomba atômica, tá certo? Você não precisa soltar uma por semana, mas basta você ter para o pessoal já te tratar diferente, né? Então, isso lá nos Estados Unidos, por exemplo, a recall de governador aconteceu 2 vezes na história dos Estados Unidos inteiro. Mas existe, está lá, e o governador sabe disso. Isso é que é a parte saudável. Você não precisa fazer um recall todo dia, nem demitir juiz. Agora, juiz com esse sistema de retenção de juiz, é uma invenção recente, de 1940, começou, acho que no Mississippi ou no Missouri, eu nunca sei qual dos dois ali, mas e vem sendo adotada por um número crescente de estados aí, porque funciona, né? E eles exercem muito esse poder, né? Inclusive para as Supremas Cortes Estaduais, que aí existe Suprema Corte Estadual, né? Há 2, 3 anos atrás, se não me engano, a de New Hampshire foi inteira retomada, todos tomaram. Os 5 eram, se não me engano, 2 mulheres e 3 homens, e os 5 tomaram recall, e aí você vê a beleza dessa coisa. Quer dizer, essa história começou com o cartão de despesas de um desses juízes que punha gasolina no carro num lugar que não tinha nada a ver com o circuito de trabalho dele. E aí foram investigar e descobriram que era no caminho do clube de golfe, que ele estava pagando gasolina para jogar golfe com o dinheiro do povo. E por isso, este cara, juiz da Suprema Corte, tomou um recall. E isso iniciou uma investigação que demonstrou que todos os 5 tinham feito uma reforma nos seus gabinetes, cheia de luxos, meio janjas, assim, né? Tomaram recall 5, porque esse pessoal lá está acostumado a ter esse poder e não tolera coisas pequenininhas que para nós parecem irrisórias, mas lá você vê que a aplicação da pena é imediata, não tem contemplação. Não interessa o tamanho da besteira que o cara fez. Interessa que ele fez uma besteira, ele precisa aprender a não fazer, porque o próximo precisa chegar sabendo disso. Então, esse é o benefício que esses sistemas produzem. Quer dizer, você saber, claro, eleger por um critério de idade, tá, você já despersonaliza um pouco. Mas se você for aplicar imediatamente isso aqui no Brasil agora, você fica com o Lewandowski e com a Rosa Weber. Tá certo? São os 2 mais velhos. Mas é claro que se um sistema está operacional há mais tempo, você não chega a ter esse tipo de estresse. O doutor Carvalhosa não mencionou agora, mas uma das outras medidas dele era exatamente um mandato de 8 anos para essas cortes aí também, e eu acho que isso é um aspecto assim, muito interessante. De novo, eu não vou te dar uma opinião, eu vou te falar das minhas constatações, como é que eles fazem lá com isso, né? Primeiro, eu concordo com o Modesto, se você for fazer isso para presidente, você cria um efeito colateral que talvez seja pior que o remédio. Então, a boa solução para presidente é impeachment ou algum processo desse tipo, desde que você tenha o controle sobre os políticos, isso já fica bem mais incisivo, vamos dizer assim, né? Agora, essa questão das assinaturas, é isso que faz essa diferença, né? Porque o brasileiro festeja o logro de que ele é vítima, né, como se fosse uma grande conquista, que é esse negócio dessa urna que aprova, que decide a sua eleição em 15 minutos. Isso é uma falsificação absoluta, né? Você não vota em nada. Você está fazendo uma escolha dentro das escolhas deles, não das suas, né? Não tem prévia, não tem nada, não tem primária, não tem...
você não escolhe os candidatos, não tem nenhum sistema de extração dessa representação pelo próprio representado, né, que é a base do sistema democrático real. Então, a assinatura vai por conta disso. Quer dizer, como o processo... Primeiro, é o voto distrital, né? Esse é o que garante que cada representante tem um conjunto de donos, que são aqueles 700 mil lá, né? Que você sabe o nome de cada um, o endereço de cada um, né? Dentro desses 700 mil vai ter uma proporção de eleitores. Então, você sabe o nome, quer dizer, só aquele cara pode tirar o mandato do seu representante, só o representado. Outro não. Então, isso já garante a transparência e a pertinência do processo. Por que assinatura? Por que isso? Porque como é que você faz esse levantamento e que ele seja transparente? Assinatura. Você tem que colher assinaturas que vão ser conferidas e, na maioria dos votos que você faz aí no sistema americano, você assina também a sua cédula. Né? E aí tem regras de estado para estado, né, que vão a este nível de detalhes. Eles definem quais são as diferenças de uma assinatura que contam como uma diferença. Né? Então, está definido. Se você encontrar mais de 3 diferenças, em alguns estados, você chama o próprio eleitor. Fala, isso aqui você assinou ou não assinou? Entendeu? Então, é absolutamente preto no branco. É como descontar um cheque, como qualquer outro processo que você tenha dentro do sistema. O único que não exige nada disso é o eleitoral, né? Porque no banco, quando você faz uma transação eletrônica, você recebe no seu telefone um certificado de que você pagou, que você imprime e manda para o seu credor para dizer, olha, está aqui a garantia de que você pagou. Só no voto é que não pode no Brasil. No resto, tudo você tem que fazer isso. E o governo, então, se você fazer qualquer negociação com o governo, você vai ter que assinar 400 vias, rubricar cada página, com várias cópias, etc., com a sua assinatura. Porque essa é a que desempata, finalmente. E todos os municípios americanos, para cima, todas as instâncias de governo têm essa figura do secretário de Estado, como eles chamam, que não é o secretário de Estado, o chanceler, que também tem esse título, né? Mas é o cara encarregado dessas eleições, de conferir as assinaturas, declarar válidas, declarar conseguido o número no prazo estabelecido, e então ele convoca a eleição, segundo uma regra, tem que ser dali a 30 dias, ou depende do lugar, conforme a coisa, tem uma legislação clara, toda mapeadinha de como é que isso acontece. Entendeu? Então, okay. A base é isso, o teu voto, que é o que decide como o seu país vai ser governado, requer a sua assinatura como indivíduo, como pessoa, como cidadão. Entendeu? Nós aqui, nossa ampla discussão, tivemos subsídios importantíssimos de feição histórica, que são muito importantes para nos mobilizar para essa luta. Eu insisto nesse ponto, o país em crise, e a nossa crise é uma crise estrutural que vai se deteriorando. Essa crise é uma crise que vai se agudizando cada vez mais. Nós temos que ter propostas concretas. E essas propostas estão aí. Eu acho que, como o Fernão falou, é importante que nós tenhamos grupos de pessoas que comecem a discutir isso nos seus ambientes, nas suas comunidades, nos seus grupos, etc., e para mobilizar também alguns segmentos da imprensa, que o Fernão muito bem falou aí, que é da importância da imprensa na possibilidade de criar todos esses mecanismos, inclusive de recall, que foi estabelecido nos Estados Unidos no começo do século
século XX. Então, eu acho que é importante a mobilização, é importante crermos que pode haver modificação. O mundo não é um mundo estático. O Brasil tem 400 anos de domínio de uma oligarquia sórdida que domina isso aqui, que são exatamente os políticos. Os políticos criam um estamento de domínio não só do poder, mas de domínio do dinheiro. Todo o dinheiro vai para eles, arrecadado para eles. Então, nós temos no Brasil um problema de confronto entre o povo e os governantes que cada vez mais se estabelece. Sem propostas e sem trabalharmos as propostas, discutirmos as ideias, nós não vamos à frente. Mas se discutirmos um dia, capaz de nós lograrmos, para a solução de uma crise política, por exemplo, aguda que ocorra, que se tenha essa ideia já madura no voto distrital, por exemplo, e todos os seus sucedâneos, que é exatamente a questão do recall. Quer dizer, se nós tivermos uma amadurecida na sociedade, essa discussão, essa solução, podemos ter na hora certa a possibilidade de apresentá-la. E eu confio na história, no dinamismo da história, nas modificações, nas alterações, senão nós estaríamos até hoje, falando de mundo moderno, na época do absolutismo, e nós não estamos mais nessa época. Portanto, é possível que a tirania que hoje nos domina, que eu falei, essa tirania dos presidentes dos congressos e a tirania da cúpula do Poder Judiciário, isso não tem força para se manter eternamente. Nós temos que ter uma solução. Muito obrigado pela possibilidade de comparecer a essa nossa discussão. Obrigado, doutor Modesto. De fato, como eu falei no início, o Fernão está tentando reunir um grupo, vários deles estão aqui, para exatamente tentar levar essas ideias aí para o público, né? Fernão, você quer concluir alguma coisa? Não, eu fecho totalmente com o Modesto, que é um homem que não desiste, né? Essa é a minha admiração eterna pelo Modesto, que é uma figura imprescindível nesse país de hoje. Mas é isso aí, quer dizer, o Brasil está numa crise da qual não vai sobrar em pé instituição nenhuma dessas que nós conhecemos. Estão todas no mais absoluto descrédito, né, jogadas no lixo, e isso é uma ameaça, sem dúvida, né? Eu não sei se vamos ter eleições mais adiante na data prevista, mas quando tivermos, se a gente tiver com uma proposta como essa suficientemente difundida, nós vamos ter uma oportunidade de criar uma ordem institucional muito diferente da de hoje, porque tudo vai estar derrubado, não vai ter nada que você diga para o povo, olha, isso aqui precisamos preservar. Tal. Não, tudo está em causa, nós estamos na tábula rasa, né? E isso é uma oportunidade de montar uma coisa melhor do que nós já tivemos até hoje. Então, desde que a gente tenha suficientes Modestos Carvalhosas na parada, a gente chega lá.